Prontinho, aqui tá pronto e aqui tá pronto. Tá perfeito, certinho. Vamos lá. Quer fazer as frases? Então, amigos, boa noite, amigos do Mãos de Luz e a todos os internautas que estão aqui hoje para acompanhar o nosso estudo, né, semanal, toda sexta-feira, a respeito do livro Boa Nova, que já vem um projeto aí de alguns meses, e a gente está discorrendo sobre o assunto da Boa Nova. Esse livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro é muito importante na doutrina espírita, justamente pelo quesito de ele trazer os bastidores do que aconteceu, o que acontecia com Jesus, alguns ensinamentos, de algumas situações que eram vivenciadas pelos apóstolos e pelo mestre. E traz um ouro, sabe? É uma questão que a gente tem uma importância de estudar, porque são situações muito ricas de ensinamentos e que a Bíblia não nos conta como é que foi aqui, ali na questão do bastidor, né? Que a gente tem acesso com o livro. Esse livro aqui, Boa Nova, nessa edição. Ao capítulo de hoje, a gente vai fazer o estudo do capítulo 6 do livro Boa Nova. Fidelidade a Deus. Mas antes de tudo, né, como uma tarefa que começa, a gente deve iniciar com uma prece. Então eu convido a todos vocês a fecharem os seus olhos e a poder cuidar dos seus corações nesse momento junto de mim, nessa prece. Senhor amado, abençoe os nossos corações, abençoe a nossa vida e a nossa alma. Que tenhamos discernimento de agir cada vez melhor, com o conhecimento que adquirimos cada vez mais no dia a dia, no aprendizado, no estudo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que traz a luz sobre seus ensinamentos e sobre sua vida. Que nossa alma venha se encher e banhar de luz na noite de hoje. Todos se sintam acalentados e acolhidos pela espiritualidade amiga que não nos abandona nunca. Que a noite de hoje seja iluminada e o estudo também. Agradeço a todos, tanto do lado espiritual quanto no plano terrestre. Boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai fazer É muito divertido. É muito divertido porque assim, a alegria é uma coisa maravilhosa na nossa vida. E que a gente tenha discernimento de que a alegria é importante de estar em todos os passos da nossa vida e a todos os instantes, principalmente no nosso coração perante as pessoas. Fidelidade a Deus. Sobre a fidelidade a Deus, o que a gente tem a dizer isso? Para vocês que estão aí do outro lado, fidelidade é o quê? O que significa fidelidade? Ser fiel. Concordam comigo que expressa uma virtude? Ser fiel é ter virtude? Concordam? Fidelidade, então, a Deus, o ser maior, causa primeira de todas as coisas. Essa importância é enorme da gente pensar. Porque se Deus é nosso Criador, claro que devemos ser fiéis a Ele. Aí Jesus, nos bastidores, vem a falar um pouco com a gente sobre esses assuntos e decorrer um pouco mais nesse ensinamento. Depois das primeiras prédicas, sermões de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia de seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Quê? Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Quando Jesus falava um pouco o quanto o serviço de trabalhar para Deus, de trabalhar na edificação do Evangelho, exigia da gente, é um serviço que exige dedicação, exige conhecimento em questão de saber amar. Nos convida a sair dessa zona de conforto e que a gente possa abraçar as pessoas, acolher e, enfim, servir a Deus. Você precisa ter um movimento, agir.
E só que todo mundo que estava escutando ali estava assim, nossa, mas como assim que o trabalho de serviço a Deus, ao reino de Deus, ao reino dos céus, é tão difícil? Como é que vai ser possível fazer se é algo tão difícil assim? E Jesus, com muita atenção, com muito carinho, ele acompanha, ele sonda, ele sabe o que se passa no íntimo de cada um de seus companheiros e quem estava ali. E o que isso significa? Que Jesus, com um grande conhecimento dele, com a forma como ele nos auxiliou na nossa evolução, né? Que ele nos auxiliou aos primeiros passos que a gente teve vindo para esse mundo. Então ele nos orientou, cuidou da gente, continua cuidando, nos iluminando. E o que isso mais significa nessa questão toda? Além de saber o que se passa no nosso íntimo, ele se preocupa conosco. Então Jesus, já ali, né, pouco tempo depois do pôr do sol, ele vem a falar mais sobre esse assunto e interroga-os vivamente. Jesus vira para seus discípulos e começa a pensar sobre as coisas que estão acontecendo, a decorrer sobre aquele assunto. E é muito interessante isso. Que ele vem a falar assim, ó, interroga-os vivamente, procurou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. O que ele vai falar para essas pessoas sobre esse fato? Olha que interessante a metodologia que ele utiliza para poder falar sobre esse assunto. Isso é muito, muito importante, porque você vê ele que ele age como um pedagogo, como um verdadeiro e legítimo professor. A gente vai mudar aqui a posição da câmera. Obrigada. Valeu. Valeu. Tá ótimo. Você pode dar muita feliz. Ok. E o que isso mostra de importante? Como grande professor que ele é na nossa vida, ele não dá o conhecimento de mão beijada. Ele não chega assim, ó, toma o conhecimento. O conhecimento é esse daqui e agora é com vocês. Ele provoca, ele incita ao raciocínio. E isso mostra o quão importante na evolução a gente precisa ter ação a partir de nós. Ele nos estimula, porém, o ponto de partida é nosso. Então depende da gente raciocinar e compreender os ensinamentos de Jesus. Lógico que uma ajudinha vale muito, né? Ele vem a ponderar sobre o assunto depois de aflorar as dúvidas na cabeça dos apóstolos dele. Apóstolos queridos, né? Seus discípulos. E o que acontece? Ele vira e fala: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e ele já nos amava. Então a gente pode perceber aqui o quão sublime Deus é, porque ele já nos ama antes mesmo de sermos criados, sabe? Antes do nosso espírito ser criado. Ele já, a todo momento, quando cria seus filhos, suas criações em geral, não precisam ser somente espíritos, mas a questão da matéria, de todo esse universo, intensamente tudo isso. Pois a criação dele é parte dele, não parte direta, mas provém dele. E aqui também ressalta uma coisa muito importante, porque é a relação pai e filho. Como pai amoroso, ele cuida de todos e nunca nos abandona, em hipótese alguma. E outra coisa muito relevante aqui é que você vai ver a dedicação dele com a gente. Então, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa ao léu. Ele está sempre nos amparando, sempre pensando com a gente, né? Cuidando de nós. E por que a gente não percebe essa presença? Porque imagina numa relação, todo o mais puro amor vem de uma parte. Mas e da nossa parte? O que vai, né? O que vai até Deus, nosso Pai? Então, continuando, e acaso podemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria
repudiar o título de filhos amorosos, o fato de de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então, são as nossas atitudes do dia a dia. São nessas atitudes que, às vezes, a gente nega a Deus. Então, se Deus nos ensina, se Deus nos auxilia a compreensão de que devemos amar uns aos outros, por que não amar? Por que não fazer esse esforço de ir para frente e cuidar do nosso próximo? Isso é uma forma de negação. Mas Deus não se ofende, isso é importante também. Ele sabe que a gente está na evolução e a gente tem muito que aprender. Então ele compreende os nossos erros como Pai amoroso que ele é e continua nos abençoando e amando indistintamente. Como os discípulos os escutassem atento, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e das alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então Jesus contrapõe com uma ideia aqui, né? Ele vira e fala assim: qual que convém mais ali trabalhar, sair, fazer o trabalho de exigência que o reino dos céus nos faz, mas ele também põe em contraponto a exigência que o mundo nos faz. Então, Deus nos exige dedicação, carinho, amor, são coisas boas, porque quando você faz o bem ao próximo, você faz o bem a si mesmo. Então, em nenhum momento você é prejudicado. Nenhum. E ao mundo, não. Quando você cede a um costume do mundo, a uma ação, pode ser costume, atividade, atitude, enfim, diversas coisas, isso vai te cobrar, mas por ser fruto de orgulho, da vaidade, do egoísmo, isso é muito prejudicial pra gente, como espíritos que somos. Então, o que vale mais? A exigência da dedicação do trabalho, de coração, de doar amor? Ou o sofrimento interno? Esse vazio existencial que geralmente toma conta dos nossos pensamentos quando a gente não age sendo fiel a Deus, sendo fiel ao que a gente crê. Então a gente vê a importância de ser, sim, realmente acreditar e não dizer da boca para fora. Quando se é fiel, você age com atitude correta, ponderada. E corretamente, assim, na senda divina, a gente evolui. Sem mentiras, sem problemas demais. A gente acaba aprendendo pela senda do amor. A evolução terrena com Jesus Cristo. Mas o mundo, ele é cruel, mas como assim cruel? Ele não é cruel. Ele é um reflexo dos moradores que aqui estão, né? Então, se os moradores que habitam esse mundo, em maior parte, servem ao mundo, o que ele vai expressar? As mazelas, que são, sim, o que acontece, as consequências do ato de só pensar no mundo e não em Deus. Continuando, ao clarão alvacento da lua, ao clarão claro, né, o raio de luz prateado vindo do luar, como pai bondoso, rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Então, aos olhos do mestre, ele que vê além de todos a nossa capacidade visual, né, o Senhor das Estrelas, como é dito na música, ele consegue ver a transformação íntima de cada um. Ele percebe com os olhos espirituais que ele tem, principalmente no patamar crístico,
o que acontece conosco. E naquele instante, ao provocar o momento do despertar de consciência, Jesus percebe a mudança interior de cada um ali. E qual que é essa importância? É a importância de que o Mestre nos conhece e também somos tocados por Ele a todos os instantes, quando nos permitimos essa evolução, quando nos permitimos se emocionar, se envolver com o Evangelho do Reino dos Céus. E olha que importante a transformação. A evolução acontece mediante a transformação de hábitos velhos, do homem velho ao homem novo. E o que isso significa? Constantemente a gente modifica o nosso pensamento, as nossas concepções. Então, você não é sempre a mesma pessoa e nunca vai ser a mesma pessoa. Aí você fala assim, nossa, ainda bem, né? Porque a gente tem muito problema e é bom modificar e se tornar uma pessoa melhor. E aí a gente vê que na natureza tudo vai se transformando, tudo vai evoluindo. Nada fica parado ou inútil. Nesse momento que Jesus observava com muito carinho, timidamente, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis, prazeres mundanos. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar os números de suas moedas. Só que ele acabou sendo assassinado pelos ladrões que observavam e almejavam o seu tesouro. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então, ali são atitudes que a gente pode ver que todos nós temos, né? Obviamente, que ainda somos imperfeitos. Mas, aqui nos é apresentado por 3 discípulos diferentes, né? 3 apóstolos, situações que todos nós vivemos e todos que vivem isso. De que vale esse dinheiro? De que vale essa moeda que vai ser guardada? Não estou dizendo que o dinheiro não tem valor. Ele tem sim seu valor em questão de sobrevivência que a gente tem atualmente. Porém, é importante ressaltar qual a importância que você dá a ele. Outra coisa interessantíssima, e deve se deixar claro, que o exagero de todas as coisas levam à doença. Não doença física, mas doença mental também. Tipo, o exagero da comida. Tipo, se você come muito, pode levar a problemas físicos e acarretar uma morte prematura. O exagero do ódio pode acarretar seu sistema nervoso e você tem um ataque cardíaco. O exagero do dinheiro, igual que foi esse homem, ele não tinha o necessário só para juntar um dinheiro que, no fim, ele nem ficou com dinheiro. Então, assim, até que ponto, depois da morte, o que você leva para a morte? Né? Que a morte, a gente sabe que a morte não é o fim, e sim uma passagem. Se ela é só um estado transitório, a gente tem que ter, sim, um conhecimento de que, e ter a noção de que o que importa é o que está no nosso coração. Quais são as nossas atitudes? O que eu estou angariando para mim, né? Porque eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Aí a gente começa a pensar. É necessário sobreviver, mas não dê tanto valor a isso. Viva mais. Viva mais para o próximo e para si mesmo. A gente pode ver aqui também a ambição, né? Aquela questão do egoísmo, ou até mesmo é um sentimento que geralmente desperta um estado competitivo, né? Que você já não pensa mais no próximo, que você ambiciona aquilo e aquilo ali se torna sua meta na vida. E a gente pode ver muitos casos assim de quantas pessoas trapaceiam outras e acabam arruinando as próprias vidas por ambição. Jesus os ouviu com muita atenção.
com muito carinho também, né? Porque ele acolhe ali como um grande mestre que ele acolhe as indagações, os comentários de seus alunos. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, porque viu que estava surtindo efeito o que ele estava falando, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam a seus gozos e riquezas? Se o mundo pode tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Então Jesus coloca aqui ensinamento de Jesus, e que ele vira e fala aos doutores da lei e aos fariseus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se o nosso Pai constantemente não para, não cessa de trabalhar, por que a gente deveria cessar? Será que isso seria o ideal? A gente entrar numa zona de conforto? Vamos ver. As interrogativas pairavam no espaço sem resposta, porque ninguém sabia qual que era a resposta dos discípulos, porque acima de tudo eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam num lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Então, imagina a paisagem do lugar, meu Deus! Enquanto os companheiros meditavam no que dissera, Tiago se lhe dirigiu nestes termos. É importante a gente ver aqui que surtiu um efeito. Botou todo mundo para pensar e tá todo mundo pensando ali, tá todo mundo raciocinando, né? Para poder compreender de verdade o que é aquilo. Mestre, Tiago falando, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado por vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Seria Deus justo? Seria ele um pai amoroso se ele só estivesse conosco na felicidade? Nos momentos em que a gente estivesse sorrindo para a vida? E quando a gente estivesse abandonasse, assim, em quesito? Não seria. Jesus nos mostra que as dificuldades existem, porém elas são completamente possíveis de serem passadas, né? Galgados os degraus da evolução, e assim a gente superar esses obstáculos. Mas esse rapaz, né, esse amigo do Tiago de Corazim, falou assim: não, Deus só fica na felicidade, e acho que a doutrina é maravilhosa, mas tem muito obstáculo. Aí ele quis, assim, ele teve um sentimento de não concordo. Aí, olha que Tiago vira e fala: Tiago, apóstolo de Jesus, estava ali constantemente em contato com ele, diretamente da fonte divina, né, do ser mais evoluído que pisou nessa terra. E olha o que ele fala: devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Ser fiel no que acredita. E a gente pode ver que até os apóstolos que estavam ali diretamente em contato com o Mestre amado, que é tão sublime, que é tão perfeito, em alguns momentos, influenciados ali pelo mundo, pelas situações mundanas, chegaram a hesitar. A gente pode ver agora aqui com o Tiago sendo sincero, né? A sinceridade numa relação é importantíssima em qualquer relação, assim como a fidelidade que aqui está descrito. Ele foi sincero com todos que estavam lá, seus companheiros e seu mestre amado. E isso consolida a evolução no coração dele. A gente pode também ver outro momento de hesitação dos apóstolos, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, né?
E isso mostra que todos eles eram homens assim, seres humanos, espíritos falhos, encarnados, então estavam aqui para aprender, assim como a gente está também para aprender. E isso nos mostra uma natureza que nós também podemos fazer muito mais que tudo isso. Muito mais que Cristo, igual ele nos disse. Vós sois deuses, podeis fazer muito mais. E os apóstolos são exemplos de superação, sabe? Porque muitos largaram seu barco no cais e o seguiram. Deixaram tudo para trás e o seguiram. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou, bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma vez só. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não devemos pensar ainda no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Aí vem a pergunta. A questão. Olha que coisa linda da gente pensar. Ser perseverante é persistir, independente de qualquer obstáculo que esteja vindo a acarretar as nossas vidas. E sem trégua. Então a luta é constante. O que Jesus nos fala? Orai e vigiai. Constantemente. Porque quando a gente baixa a guarda, vem a sintonia e a gente, começa a falar o que não devia, agir como a gente já não quer mais agir, né? No livro de Irmãs do Fox, Reforma Íntima Sem Martírio, ela cita uma fala de Paulo, no início, né, da caminhada, Paulo de Tarso, no início do trajeto de caminhada dele de evolução para o cristianismo, ele vira e fala, olha, não é o bem que eu queria fazer, não é bem essas palavras, mas assim, olha, eu continuo fazendo o mal que eu não quero fazer e deixo de fazer o bem que gostaria. Mas já no fim da jornada dele, ele vira e fala, Cristo vive em mim. Já não sou eu que ajo, mas é o Cristo que vive em mim. Então você vê a evolução de uma vida, sabe? Ele lutou contra os problemas íntimos que todos nós temos. Todos. A sua dor, a minha dor, todos nós sentimos. Então ninguém está sozinho. Ninguém. Ainda mais porque Deus está conosco. Porque Deus é fiel a gente. Em quesito de amor paterno. Isso é importante de ressaltar. Deus não é um Deus mundano. Deus não é uma coisa que... Não é uma questão assim, eu vou entrar num campo assim. Na nossa crença, é explicado que ele não funciona à base de trocas. Ele funciona na base do amor. Então, assim, ele nos quer ver bem. Então, assim, eu não vou virar pra ele, oh Deus, eu vou fazer isso daqui, mas você me dá isso daqui. Com muito respeito, ele não barganha. Ele simplesmente nos ensina e nos dá a oportunidade de melhorar cada vez mais. A gente não tem noção do que é ter Deus constantemente nos amando, nos querendo bem. O amor mais sublime de todos. A gente não tem noção. Nesse ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e muito carinho. Olha, começou um momento de debate, que é uma coisa na nossa sociedade aqui que a gente tem muitas vezes, mas olha que coisa importante, que os próprios discípulos, ou seja, isso daí foi uma atitude
que partiu, né, dos alunos, né, quem estava seguindo ali o mestre, de argumentar e perguntar com respeito e muito carinho. Como é difícil a gente ver um debate, ver alguma discussão ali e ter respeito e ter carinho ali entre pontos de vista diferentes, ou até do professor para o aluno, para esclarecer as dúvidas deles, né? Quanto é importante ter essa afabilidade de agir com as pessoas e com muito carinho saber manejar ali para fazer que se torne compreensível o conhecimento e ensinamento, né? E com respeito, perguntaram: mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse no perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. Então, olha que coisa importante. Se a gente tivesse sido feito para evoluir contemplando, não vejo lógica nisso, não vejo razão para isso. Se a mudança, quando a gente está em um estado de... Porque todo mundo já ouviu isso, a gente cresce, são nos momentos difíceis, a gente cresce nos momentos de dificuldade, em que a gente é colocado à prova, está contra a parede, e são nesses momentos que a gente consolida as atitudes. Por quê? Por quê? Nesse momento é que a gente não se sente confortável. Então, quando a gente não tá confortável, se você tá com espinho na mão, você quer fazer o máximo possível para tirar esse espinho, para não sentir a dor. Então, você aprende a pegar um alicate, a fazer um curativo para poder se sentir melhor e assim curar aquela situação, exemplo de um machucado. Mas quando você tá no conforto, você tá de boa, assim, tranquilo, nada te incomoda. Você tá vivendo, tá feliz com o que você tá vivendo? Por que mudar se eu tô feliz? Se eu tô me sentindo satisfeito com a situação? Então, por isso aqui é deixado claro a importância dos momentos de obstáculo que a gente deve viver e agradecer principalmente por todos eles. Embora a gente ache às vezes muito difíceis, né, os obstáculos, a gente tem que saber que Deus não coloca nada nos nossos ombros que a gente não suportaria carregar. A gente é plenamente saudável e tem condições de fazer isso. E aí ele vira e fala assim, né, ele dá a resposta, Jesus inteligentíssimo, né, assim, se tivesse uma grande família e o pai trabalhasse e ele tivesse um filho, e esse filho ficasse só na folga, curtindo, lá de boa, bebendo, comendo, sem fazer nada para aquela família, pela sustentação daquela família, vocês acham que esse filho estaria agindo correto em relação ao respeito à própria família? Ao respeito da vaga, entre muitas aspas, a vaga dele, a presença dele e a oportunidade dele conviver naquele ambiente? Não, todos devem cooperar. Se o pai trabalha, se Deus continua trabalhando, ele que é a perfeição suprema, e todo o amor, por que eu não trabalharia? Já que eu sou imperfeito, assim, né? Se ele é o maior exemplo de todos, por que não ser igual? Outra pessoa vira e fala: mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face desse mundo? Inquiriu Tadeu. E Judas Tadeu, né? Aí a gente vê aqui que ele vira e fala: poxa, mas esse mundo é tão complicado. Como é que a gente vai ter, assim, é difícil de agir como um apóstolo se a gente está constantemente rodeado do mundo e situações mundanas? Então, aqui a gente consegue ver explicitamente, né, que ele pergunta, assim, ele está incomodado com a situação. Se eu tivesse em outra situação em que as pessoas se amassem, é lógico que eu faria o trabalho. Mas esse mundo é muito complicado. É possível fazer isso? Jesus responde: em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe
que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com o coração nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, lotado de inimigos, por toda parte. Vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratados de terra improdutiva, exceto que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel ao seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio e sofrerá em tormentos com os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusões os parasitos da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e o segue com atenção. Então Deus nunca nos abandona, Deus está sempre conosco. E a coisa importante de a gente ver aqui é que ele deixa claro que não devemos servir a dois senhores. Isso lembra o quê? Que não devemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, como nos é dito por Jesus no Evangelho, na Bíblia. E você estaria sendo fiel? Escolha um para ser fiel, mas cuidado com sua escolha, que pode ser perigoso um deles. Mas o outro te dará todo o carinho, todo o amor possível, todo o suporte para viver as dificuldades da vida e aprender que toda dor é uma oportunidade de evolução. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Para que nós sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Então, assim, o que a gente deve ter no nosso coração de tarefeiro, da boa nova, para poder realizar ela com carinho, com eficiência, com um sentimento verdadeiro? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Então a gente pode ver que a fidelidade é um ponto extremo, é um ponto relevante na nossa vida, como filhos. E independente da posição, né, ser fiel às nossas amizades, aos nossos relacionamentos íntimos, conjugais, ser fiel ao relacionamento do trabalho também é importantíssimo, e poucas pessoas realmente o são, né? Porque, querendo ou não, você trabalhar, você tá em uma situação, é você dedicar a ela. Então você tem que ser fiel à labuta do dia e agir com muito carinho para isso, né? Ser fiel a Deus, né? A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu: Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Então, se você está doente, se você passa por uma enfermidade física ou até na alma, como é que você poderá servir ao reino do céu se você fisicamente não está saudável? E ele está amargurado nesse momento, André. Por que ele está amargurado? Ele está amargurado porque, na cabeça dele, ele se tornando enfermo, ele se tornaria improdutivo. Estaria sendo, não é um fardo, mas ele não agiria como os outros. E o mestre chega com todo o amor do mundo para poder falar. Ouve, escuta com atenção, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Tá tudo calmo, né? Então é bem facinho. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas de tormentos, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem conseguido
possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais alta probabilidade de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás no céu, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Olha que lindo! Tipo, não tem como não pensar assim. Você parar diante dessa resposta e Jesus vira e fala. Geralmente, quando se tá enfermo, se serve muito melhor a Deus. Porque é o momento que você para, pensa, reflete. Você não deixa se levar assim, geralmente pelas situações rotineiras, quando você tá saudável. Você tem um tempo ali de introspecção. E olha a importância disso. De você estar ali, entendendo o que é aquele fato, pode ser seu, pode ser de um companheiro, alguém convive contigo, a doença é uma bênção. A gente tem que aprender a olhar para ela assim, porque a dor nos ensina a sermos melhores, cada vez mais. E aí você me pergunta, mas é muito complicado, você tá doente. Tá, eu não posso me mover. Tá bom, não posso me mover. O que eu posso fazer? Vou te dar um exemplo maravilhoso. Jerônimo Mendonça, que é o nosso grande gigante deitado. Totalmente sem movimentos do corpo nenhum. E enquanto pôde falar, ele foi perdendo os movimentos, já jovem. Para perto dos 20 anos ele começou a perder os movimentos e aos 20 ele já estava tetraplégico. Ele mexia a cabeça, o pescoço, só que ele foi perdendo gradualmente a fala, a visão, a audição, tudo. Aí você pergunta, nossa, esse cara, caramba. E ele, até onde ele pôde, ele evangelizou. Até onde ele pôde, ele auxiliou e acalentou um coração. Ele suportou todas as dores de todos os dias, de se manter na mesma posição, deitado, sem poder falar nada. E esse cara foi um dos maiores exemplos que a gente tem. Você tá reclamando de sua vida saudável? Você tá reclamando daquele vizinho difícil? Mas por que reclamar? Será que realmente a gente é confortável quando reclama? Será que reclamar vai solucionar alguma coisa? É um péssimo hábito que a gente tem ainda. E André, Jesus disse, olhando nos olhos dele, imagina isso. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos teus olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então, novamente faz isso que a gente não sabe, não tem capacidade de compreensão do amor divino de Deus e de Jesus na nossa vida. É imenso, imenso. E olha que coisa linda, voltando um pouquinho mais atrás. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus. Porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Olha para fora. Olha para aquele céu, olha para o lado que seja, olha para você. Gente, você é uma criação divina. E todo esse reino maravilhoso gira e está em cuidados de Deus. Quer um cuidado melhor que esse? Não existe. Não existe cuidado melhor que esse. O grupo dos apóstolos calara-se, impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso.
Aqui a gente vê que mesmo em diante de situações de enfermidade, nós somos abençoados e temos a oportunidade de trabalho. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Olha a sintonia desse momento, olha a energia que não deve ter sido. Deve ter sido uma coisa de mais que transbordar o coração de sentimentos puros, de sentimentos verdadeiros. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelos ensinamentos divinos. Humilhados, perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis. Olha como foi marcante isso que Jesus falou para eles. E como houve a transformação íntima deles para poder agir assim. Né? Através de todas as vicissitudes da natureza, eles foram fiéis, transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação. Sobre a eterna inspiração do Mestre, eles renovaram a face do mundo. E assim encerra o capítulo 6 do Boa Nova. Eles renovaram a face do mundo. O mundo não foi mais o mesmo depois dos trabalhos dos apóstolos e principalmente da vinda de Jesus. Muitas pessoas discordam, pessoas até cogitam se Jesus existiu ou não, mas uma coisa é certa, ele é tão importante, tão marcante, que ele dividiu os tempos. Os nossos modos de contar o tempo é antes e depois de Cristo. Então, assim, que a presença dele é marcante, com certeza. E na noite de hoje, então, esse capítulo mostra o quanto a gente deve ser fiel, né? Pensar na questão de como a gente relaciona, não só com o meio, com pessoas, mas com Deus, que é principalmente o nosso Pai amoroso e querido. Então, chegou ao fim, é isso que a gente queria falar um pouco, estudar sobre essa obra maravilhosa. E que a gente tenha entendimento e que hoje a gente tenha despertado no nosso coração algo novo. Algum sentimento de esperança, de amor e gratidão sobre as coisas da vida. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam, vão me acompanhar futuramente quando acabar a live. E agradeço de coração. Que Deus vos abençoe e a seus familiares. E saiba, bem, que não estamos sozinhos e que as dores vão passar de qualquer forma. Que elas são bênçãos. Então eu agradeço a todos vocês novamente e vamos fazer uma prece final pra gente encerrar a atividade de hoje com espiritualidade amiga, né? Vamos lá. Que todos possam ser convidados a ter um minuto de interiorização para entrar em sintonia. Mestre amado, mestre amigo, peço que cuide dos nossos corações, que tenhamos discernimento da sua palavra e entender e aplicá-la no dia a dia. Que toda luz aqui produzida nesse estudo possa ser acolhida em cada lar, em cada pessoa que aqui acompanhou. Que todo o amor divino venha acalentar e afagar as nossas almas, tão necessitadas de misericórdia e de amor. Que toda caridade seja verdadeira, que todo sorriso sincero, que toda mão um sustento e um apoio para alguém. Senhor, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, de estarmos aqui hoje, vivendo, sendo quem somos. E, acima de tudo, agradecendo por todas as coisas na nossa vida. Espiritualidade amiga, que Deus vos abençoe por todo o trabalho incessante nas nossas vidas.
Peço que a nossa semana seja iluminada com muita paz e carinho. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. E obrigada, Deus. Obrigada por esse Pai mais sublime que tudo, mais perfeito, do amor, dos amores. Obrigada por tudo. Nós te amamos. Que assim seja. Então, amigos, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês. Que Deus vos abençoe novamente, mais uma vez. E vamos encerrar a nossa live do dia de hoje. Tchau, gente!